Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Lavínia. Agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito das articulações de cabeça e pescoço. Pode passar, por favor. Bom, primeiro, né, gente, o que são articulações? As articulações nada mais são do que as porções do nosso corpo em que a gente tem uma junção, né, de dois ou mais ossos, ou então nas quais a gente tem uma união, né, dos ossos com outras partes rígidas do nosso esqueleto. E as articulações, elas podem ser classificadas de acordo com a forma delas e também de acordo com o material que mantém essas estruturas ósseas unidas. Aí no caso, né, a classificação de acordo com o material que mantém as estruturas ósseas unidas, a gente tem as articulações fibrosas, em que as estruturas articulares são unidas por tecido fibroso, as articulações cartilaginosas, em que as estruturas elas são unidas por cartilagem, que pode ser tanto cartilagem do tipo hialina ou do tipo fibrocartilagem, que nada mais é do que cartilagem hialina, mais tecido fibroso. E as articulações também podem ser classificadas como articulações sinoviais, que são articulações onde as estruturas ósseas elas estão unidas por uma cápsula articular, havendo no interior dessa cápsula um espaço, certo? Que é a cavidade articular, que é preenchida por líquido, que é o chamado líquido sinovial, por isso articulações sinoviais. E esse líquido sinovial, gente, ele é um líquido lubrificante, tá? E ele é secretado pela chamada membrana sinovial. A membrana sinovial, ela faz parte da cápsula das articulações sinoviais. A cápsula ela tem uma porção mais externa, que é uma membrana fibrosa, e uma parte mais interna, que corresponde à chamada membrana sinovial. E essa membrana sinovial que produz o líquido sinovial, certo? Aqui nesse slide eu só vou citar para vocês quais são as articulações de cada um desses tipos que a gente tem na região da cabeça. De articulações fibrosas, a gente tem as suturas cranianas e as gonfoses, sendo que as suturas cranianas podem ser serráteis, escamosas ou planas. A gente tem de articulações cartilaginosas a articulação esfeno-occipital. E de articulações sinoviais, a gente tem a articulação temporomandibular, que é a ATM, e a articulação atlanto-occipital. Mas a gente já vai estudar cada uma delas. Pode passar, por favor. Bom, a gente vai começar falando a respeito das articulações fibrosas da cabeça, que são as suturas e as gonfoses. As suturas, gente, nada mais são do que articulações em que os ossos, né, do crânio estão bastante próximos. E nelas, né, esses ossos, eles estão fortemente unidos por tecido fibroso, por isso elas são articulações fibrosas. E essas suturas, elas podem ser classificadas em suturas serráteis, escamosas ou planas, tá? As suturas serráteis são aquelas em que as margens ósseas, elas que fazem parte da articulação, são margens irregulares, elas têm um aspecto serrilhado. Certo? Por isso, suturas serráteis. Inclusive, William já mostrou essas suturas para vocês quando ele estava falando da calota craniana, certo? E a gente tem, né, como suturas serráteis no nosso crânio, a sutura coronal, que fica entre o osso frontal e os parietais, a sutura sagital, que fica entre os dois ossos parietais, e a sutura lambdoide, que fica entre os ossos parietais e o osso occipital, certo? Já as suturas escamosas são aquelas em que uma das margens ósseas, gente, da articulação, uma dessas margens, ela se superpõe à outra margem óssea. E essa margem que se superpõe à outra, ela fica um pouquinho elevada, e aí, formando uma espécie de escama. Você tem uma elevaçãozinha no crânio, quando a gente observa, certo? Por isso, sutura escamosa. E no crânio, nós temos apenas uma sutura escamosa, na verdade duas, né, porque ela é bilateral, mas apenas um tipo de sutura escamosa, que é a sutura temporoparietal, que fica entre o osso temporal e o osso parietal, certo? Bom, já as suturas planas são aquelas em que as margens ósseas articuladas, elas são retilíneas, elas são regulares, tá? E essas suturas, elas são as mais prevalentes no nosso crânio. Todas as demais suturas, que não são essas serráteis que eu mostrei para vocês, ou essa escamosa, todas as demais são suturas planas, certo? Nessa imagem que eu coloquei, nessa imagem do slide, a gente só tem alguns exemplos, ó, que são a sutura frontonasal, que fica entre o osso frontal e o osso nasal, a sutura internasal, que fica entre os dois ossos nasais, tem a sutura frontozigomática, que fica entre o osso zigomático e o osso frontal, a sutura zigomático-maxilar, a sutura intermaxilar, certo? Essas suturas, como eu disse, são só alguns exemplos, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas elas vão sempre receber o nome dos ossos do crânio que elas articulam, né? Por exemplo, a sutura frontonasal, ela articula o osso frontal e o osso nasal. A internasal, ela articula os dois ossos nasais, certo? Bom, então essas são as suturas. E além das suturas, as outras articulações fibrosas que nós temos,
são as chamadas gonfoses. As gonfoses, gente, elas são articulações que são formadas pelas raízes dos dentes e pelos alvéolos dentários da mandíbula e da maxila. Agora fica claro porque os meninos, o Lucas já citou para vocês o que são esses alvéolos dentários, né? Esses alvéolos são as cavidades que a gente tem na mandíbula e na maxila, onde os dentes estão inseridos, né? E entre as raízes dos dentes e o tecido ósseo desses alvéolos dentários, a gente tem tecido fibroso, unindo essas duas estruturas, formando então uma articulação, né, que é chamada de gonfose, certo? Pode passar, por favor. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma importante articulação cartilaginosa que a gente tem no crânio, que é a articulação esfeno-occipital. Essa articulação, gente, ela é composta pelos ossos esfenoide e occipital, né, e ela se situa ali na região da base do crânio. Ela é uma articulação, gente, em que as estruturas ósseas elas estão unidas por cartilagem hialina, tá? E ela é considerada uma articulação do tipo temporária. O que é isso, uma articulação temporária, né, gente? É porque ela não me parece meio óbvio, mas quer dizer que ela não é permanente, né? Ela não existe pelo resto da vida da pessoa. O que acontece é que, ao longo do tempo, a cartilagem dessa articulação ela vai passando por um processo de ossificação, certo? Ela vai se transformando em osso. E na medida em que essa cartilagem vai se ossificando, vai se promovendo um crescimento da base do crânio no eixo sagital. A gente vai tendo um crescimento da base do crânio no diâmetro, um crescimento no diâmetro anteroposterior da base do crânio, certo? E eu disse que ela é importante, gente, porque em algumas condições, o processo de ossificação da cartilagem dessa articulação esfeno-occipital, ele pode estar alterado. Isso acontece, por exemplo, naqueles indivíduos que têm acondroplasia. Não sei se vocês já ouviram falar. A acondroplasia, gente, nada mais é do que uma condição genética em que a gente observa um distúrbio na formação dos ossos a partir das cartilagens. E essa condição genética ela é uma, né, das condições que podem levar àquilo que a gente conhece como nanismo. Né? Os indivíduos com essa condição, geralmente eles têm uma baixa estatura, eles têm membros mais curtos, e uma outra consequência também é a presença de um encurtamento da base do crânio, porque a ossificação a partir da cartilagem dessa articulação vai estar comprometida, certo? As demais regiões do crânio, que não dependem da ossificação de cartilagem, elas continuam a crescer normalmente, mas a gente vai ter um comprometimento nesse crescimento anteroposterior da base, certo? Pode passar, por favor. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das articulações sinoviais da cabeça. Basicamente, a gente tem duas, que são a articulação temporomandibular, a ATM, e a articulação atlanto-occipital. Ao começar pela ATM, é importante que a gente saiba que ela é uma articulação que se dá, como os meninos também já citaram, ela se dá entre o processo condilar da mandíbula, que fica lá na cabeça da mandíbula, e a fossa mandibular do osso temporal, certo? E ela, gente, é uma das articulações mais complexas que a gente tem no nosso corpo, tá? Porque ela oferece uma grande liberdade de movimentos para a nossa mandíbula. Com a nossa mandíbula a gente consegue ter movimentos de lateralidade, a gente consegue movimentar a mandíbula para frente, que é o que se chama de protrusão, a gente consegue movimentá-la para trás, que é o que se chama de retrusão. Além disso, ela permite a abertura, o fechamento da boca, então, enfim, ela tem uma grande liberdade de movimentos. Né? E como ela é uma articulação em que a gente tem esses amplos movimentos, é muito importante que nela a gente tenha alguns dispositivos que reduzam o atrito entre as superfícies articulares, porque a gente movimenta a nossa mandíbula a todo tempo, né? Então, e um desses dispositivos protetivos, né, das superfícies ósseas da ATM é o disco articular. Esse disco articular, gente, ele é uma estrutura fibrocartilaginosa, tá? E ele amortece o impacto que poderia ocorrer entre as superfícies ósseas durante a movimentação, certo? E além disso, né, além desse disco, as superfícies ósseas da ATM, na verdade, não só as superfícies ósseas da ATM, como também as superfícies ósseas de todas as nossas articulações sinoviais, essas superfícies, elas apresentam um revestimento por tecido cartilaginoso, tá? Que também é importante para evitar o atrito e evitar o desgaste do tecido ósseo, certo? E além dessas estruturas que a gente viu, né, do disco articular e do revestimento cartilaginoso, a ATM, ela também tem alguns outros elementos que são importantes para a estabilização dessa articulação. O que é isso, né? Para manter as estruturas ósseas ali bem articuladas. E a gente consegue ver essas estruturas na imagem que está à direita do slide, certo? A gente tem a cápsula articular, que contribui, né, para essa estabilização, e além dessa cápsula a gente tem alguns ligamentos,
certo? A gente consegue observar 3 ligamentos. O ligamento temporomandibular lateral, que vai do osso temporal até a mandíbula. O ligamento esfenomandibular, que é esse ligamento mais interno, que vai lá do osso esfenoide até a mandíbula. E o ligamento estilomandibular, que vai do processo estiloide lá do osso temporal até a mandíbula, certo? Pode passar, por favor. Bom, pessoal, e a outra articulação sinovial que a gente tem na cabeça, né, na região da cabeça, e que na verdade ela se encontra numa região de transição, né, entre cabeça e pescoço, é a articulação atlanto-occipital. Essa articulação, gente, ela é uma articulação que se estabelece entre a primeira vértebra cervical, que é a C1, né, que é a vértebra atlas, e o osso occipital. A gente tem uma articulação especificamente, como o Lucas também citou, né, entre as faces articulares superiores da atlas e os côndilos do osso occipital, certo? E essa articulação, gente, é que permite a gente flexionar e estender a nossa cabeça, que sendo, né, essa principal articulação envolvida quando a gente faz o movimento de 5 a cabeça, como o Lucas também citou. Bom, e nessa articulação, gente, além, né, da cápsula articular que ela tem, que é própria das articulações sinoviais, né, essa cápsula, a gente tem também algumas estruturas fibrosas que estabilizam essa articulação, que são a membrana atlanto-occipital anterior, que vai de C1 até a margem anterior do forame magno, e a gente tem a membrana atlanto-occipital posterior, que vai de C1 até a margem posterior do forame magno, certo? Pode passar, por favor. Bom, pessoal, agora a gente vai falar das articulações que estão localizadas na região do pescoço, certo? Que são basicamente as articulações que a gente tem entre as nossas vértebras cervicais, certo? A primeira articulação da qual a gente vai falar é a articulação atlanto-axial, que é uma articulação entre a vértebra C1, que é a atlas, e a vértebra C2, que é a axis. A articulação dessas duas vértebras, gente, se dá através de 3 articulações, na verdade, sendo 2 articulações laterais, né, e uma articulação mediana. As articulações atlanto-axiais laterais, elas se dão entre as faces articulares inferiores de C1 e as faces articulares superiores de C2, certo? Já a articulação atlanto-axial mediana, ela se estabelece entre o dente da vértebra axis e o arco anterior da vértebra atlas, certo? Isso o Lucas também já havia falado com vocês. Bom, e essas articulações atlanto-axiais laterais, gente, elas são consideradas articulações sinoviais planas. E elas são consideradas planas porque as estruturas articulares, né, essas faces articulares inferiores e superiores, né, lá das vértebras C1 e C2, elas são planas e elas realizam entre si um movimento de deslizamento. Por isso, são articulações sinoviais planas. Já a articulação atlanto-axial mediana, ela é considerada uma articulação do tipo trocoide. E ela é assim chamada, gente, porque as articulações trocoides são aquelas em que a gente observa uma haste, no sentido longitudinal, e uma espécie de peça óssea acoplada a essa haste. E aí, no caso da articulação atlanto-axial mediana, a haste seria o dente da axis, certo? E a peça óssea acoplada seria a vértebra atlas, certo? E essa articulação atlanto-axial mediana, como o Lucas também citou, ela é muito importante, porque graças a ela, né, que a gente consegue realizar um movimento de rotação da nossa cabeça. Né? Elas permitem a gente fazer um movimento de não com a cabeça. E quando a gente realiza esse movimento, gente, o que acontece é que o crânio e a vértebra C1, né, a vértebra atlas, eles giram como uma unidade sobre a vértebra C2. Né? E o ponto ao redor do qual ocorre nesse movimento de rotação é justamente o ponto em que a gente tem essa articulação atlanto-axial mediana, certo? Bom, e a gente tem também, nessas articulações atlanto-axiais, alguns elementos estabilizadores, certo? E a gente consegue ver eles nessas imagens. Só para esclarecer, gente, nessas imagens é como se a gente estivesse olhando a face posterior dos corpos das vértebras cervicais, certo? É como se a gente estivesse tendo uma perspectiva de dentro do canal vertebral, tá? Bom, então vamos identificar esses elementos. A gente tem o ligamento transverso da atlas, ele se prende, gente, esse ligamento, aos chamados tubérculos da vértebra atlas, e ele passa pelo dente da axis, certo? A gente tem as chamadas fibras longitudinais superiores, que vão desse ligamento transverso até o osso occipital. A gente tem as fibras longitudinais inferiores, que vão do ligamento transverso até o corpo vertebral de C2, certo? E
E juntas, gente, esses ligamentos juntos, o ligamento transverso e as fibras longitudinais superiores e as fibras longitudinais inferiores formam o chamado ligamento cruciforme do Atlas, que é um ligamento muito importante que contribui para a estabilização dessa articulação, certo? E além do ligamento cruciforme, a gente tem também os ligamentos alares, que são ligamentos que se estendem do dente da axis até as margens laterais do forame magno, certo? Sendo esses ligamentos alares importantes, gente, para conter o movimento de rotação da nossa cabeça, para que a gente não tenha uma rotação excessiva, certo? Eles são um dos elementos que contribuem para que a gente não consiga, por exemplo, rotacionar nossa cabeça em 360 graus, que é o que acontece, por exemplo, que a gente vê às vezes em algum filme de terror, alguma coisa assim, certo? Eles fixam o nosso crânio, que é uma estrutura móvel, lá no dente da axis, que é fixo, certo? Como eu tinha mostrado para vocês, quando eu tinha falado para vocês no slide anterior, da movimentação dessa articulação, certo? E além dos ligamentos alares, a gente tem a membrana tectória, que é uma membrana larga e que reveste a articulação atlantoaxial, certo? E ela se fixa superiormente lá no assoalho da cavidade craniana, certo? Pode passar, por favor. Bom, e por fim, a gente vai falar das articulações que a gente observa entre as demais vértebras cervicais, né, de C3 a C7. Unindo essas vértebras, gente, a gente pode observar duas regiões de articulação. A gente observa uma articulação entre os corpos vertebrais, mais anteriormente, e uma articulação entre os arcos vertebrais, mais posteriormente. Articulando os corpos vertebrais, a gente tem os chamados discos intervertebrais, e além desses discos, a gente tem também alguns ligamentos. Esses discos, gente, esses discos intervertebrais, eles se situam entre os corpos das vértebras, certo? E eles servem ao amortecimento de choques que poderiam ocorrer entre essas vértebras. Se eles não existissem, a gente ia ter contato de osso a osso, né, entre o corpo vertebral de uma vértebra com o corpo vertebral da vértebra subjacente, assim por diante. Isso geraria muito atrito, geraria muito impacto e ao longo do tempo a gente teria desgaste, certo? E aí, sendo esse disco importante para gerar um amortecimento e para preservar as estruturas ósseas. Cada um desses discos, gente, é formado por um anel fibroso externo de fibrocartilagem, certo? Ele é formado por várias lâminas concêntricas de fibrocartilagem e por uma massa gelatinosa interna, que corresponde ao chamado núcleo pulposo, certo? Tem gente que faz uma analogia desses discos intervertebrais com aquele babalu, sabe? Aquela goma de mascar. Aquela parte mais externa corresponderia ao anel fibroso, e aquele líquido mais viscoso seria algo similar, análogo ao núcleo pulposo, certo? Bom, e além desses discos, a gente tem também ligamentos estabilizando, como eu disse para vocês, né, essas articulações. E esses ligamentos são o ligamento longitudinal anterior, que é uma faixa fibrosa resistente que une as porções anterolaterais dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais. E a gente tem o ligamento longitudinal posterior, que também é uma faixa fibrosa, só que ele é mais estreito, né, que o ligamento longitudinal anterior. E esse ligamento longitudinal posterior, ele se encontra dentro do canal vertebral. E ele recobre posteriormente a face posterior dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais também, certo? E esse ligamento longitudinal posterior, gente, ele é uma continuidade daquela membrana tectória que a gente viu quando a gente estava estudando a articulação atlantoaxial, certo? Bom, então é assim que a gente tem a articulação entre os corpos vertebrais. Discos intervertebrais e ligamentos. Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Agora, articulando os arcos vertebrais, nós temos as chamadas articulações zigoapofisárias ou articulações facetárias. Essas articulações zigoapofisárias, gente, elas são articulações sinoviais, tá? E elas se estabelecem entre os processos articulares superiores e inferiores das vértebras, certo? E auxiliando, né, na estabilização dessas articulações entre os arcos vertebrais, a gente tem também alguns ligamentos. Nós temos os ligamentos amarelos, que são ligamentos largos, resistentes, ricos em fibras elásticas, que tem coloração amarelada, tá? E esses ligamentos, eles unem as lâminas dos arcos vertebrais. E além dos ligamentos amarelos, a gente também tem o ligamento nucal, que o Lucas também citou para vocês, que é um ligamento fibroelástico forte também, e que se estende lá na protuberância do osso occipital até os processos espinhosos das nossas vértebras cervicais, certo?
Bom, gente, eu encerro aqui a parte de articulações. Qualquer dúvida eu estou disponível. E agora a gente vai para o intervalo.